Oi, ser de luz! Oi, alma bonita, energia boa, como você está nesse exato momento? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque se você não estiver bem, pode ter certeza. Podcast de hoje, eu tô com uma pessoa que é iluminada. Ela é, gente, jornalista, apresentadora, palestrante, promotora da saúde e bem-estar, principalmente no trabalho. Especialista em gerenciamento do estresse, educação temporal, pesquisadora da síndrome de burnout e escritora best-seller. Também é embaixadora do movimento Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Ela criou um movimento de produtividade sustentável para CNPJs e CPFs para falarem a mesma língua. E ela é autora do best-seller Dá um Tempo e do livro Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, gente. E ela trabalhou também como repórter e apresentadora na TV Globo e no SBT. Então eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês hoje. Eu tô com a Isabela Camargo, esse ser de luz, ser iluminado, e vocês não têm noção, porque eu tô sentindo aqui a energia, sente da energia dela. Isa, gratidão, viu, por estar aqui. Tô muito feliz. Eu também tô muito feliz. E, gente, eu não consigo chegar perto dela assim, ó, pra dar a mãozinha, a gente já se abraçou aqui, já se beijou. Um monte. Thaís, obrigada pelo convite. Tô muito feliz em estar contigo e com todos que estão escolhendo ouvir ou ver esse seu conteúdo. Algumas pessoas podem ter me conhecido, de fato, apresentando algum jornal, a previsão do tempo, ter acessado o meu livro, mas hoje eu sou faxineira de ideias, de crenças e de comportamentos que não nos levam mais a lugar nenhum, a não ser um lugar de insatisfação, de incoerência, de dor, de doença. E a hora que você começa a se dar conta que você precisa faxinar, eliminar as suas emoções, seus pensamentos e algumas ideias, aí os comportamentos ficam mais coerentes. Entende? Então hoje eu me considero uma bela de uma faxineira. E que faxina, né? Adoro. Tenho diárias, tá, gente, ainda pra esse ano. Livres. Faxina mental, emocional e energética. Fundamental. Assim como a gente... eu fui aprendendo isso, claro, eu só posso falar daquilo que eu vivi. Exato. Né? Aí eu vou pesquisando algumas coisas e ouvindo outros depoimentos, e aí eu vou aumentando aquilo que eu vivi. Então, quando a coisa está muito bagunçada no meu armário e eu não consigo achar uma roupa, não é porque não tem roupa, é porque tem roupa demais e precisa organizar. E algumas eu vou ter que me desfazer, mesmo aquelas que eu goste. Sim. Né? Eu até brinco em algumas palestras que o mais difícil não é você falar não para aquilo que você não quer. É você falar não para aquilo que você quer, mas não pode. Não te serve mais, não cabe mais nesse espaço. Então, assim como a gente precisa organizar os nossos armários para encontrar o que a gente precisa, as emoções, estou muito certa que é fundamental. A nossa mente. Mas nem sempre foi assim, né, Isa? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que a gente lembra dela toda séria, apresentando jornal, essa voz grossa, maravilhosa, né? Mas sempre foi assim? Você sempre cuidou de fazer essa faxina? Não. Eu nasci no interior do Paraná. Minha família ainda mora no sítio. Eu sempre fui aquela menina super tímida que, por morar no sítio, tinha que me adaptar muito às situações das famílias que eu ficava na cidade. Olha que curioso. Então eu sempre fui aquela criança, desde criança, em que me adaptava àqueles lugares que me acolhiam. Então eu sempre deixava tudo organizado, tudo limpinho, né? Tentava não dar trabalho, assim como na minha casa, como na casa das pessoas que me acolhiam na cidade. Eu chego em São Paulo com 16 anos, depois que eu fiquei em segundo lugar no Miss Brasil. Uau, que gata! E aí eu fui dar uma entrevista no SBT. Nessa entrevista eles estavam fazendo um teste com as bailarinas e eu fazia balé na época. Fiz o teste, sabe aquela coisa do vai caminhando que Deus te coloca o chão. Eu nunca tinha pensado em morar em São Paulo, nunca tinha pensado em seguir para o jornalismo, nunca tinha pensado em trabalhar em TV. Até porque no interior, né, eu não tinha ainda nem pensamento crítico para querer alguma coisa, sabe assim? E aí eu fui seguindo. Depois, então, que eu vim, fiz a entrevista, fiz o teste como bailarina, volto para o Paraná, volto e sigo minha vida normal. Aí me ligam e falam assim, olha, você foi aprovada, traz sua carteira, né? A gente começa a gravar tal período. Eu, carteira?
Gravar? Mas como assim? Carteira, olha só, carteira, total carteira, né? E aí eu venho morar em São Paulo com 16 anos, trabalhando no SBT como bailarina do Fantasia, né? Que era um programa, você se lembra? Porque a gente tem a mesma idade, não é? Um momento em que nós não tínhamos internet, era só televisão, né? E o telefone, que então 0800, as pessoas ganhavam prêmios e tal. E ali começa toda a minha jornada profissional. Primeiro no artístico, depois no jornalismo. Mas quando você me pergunta se eu sempre tive essa capacidade de organizar, não. Eu só comecei a entender essa dinâmica de atualização de identidade depois que eu vivi o episódio mais desafiador da minha vida. E que naquele momento, em 2018, quando eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout, parecia que era o fim. E depois que eu entendi que não, aquele era só um freio que Deus estava me dando para me colocar no ritmo certo. Os sinais, né? No ritmo certo, ritmo em termos de velocidade e direção também. Sim. Porque às vezes a gente está correndo demais e para um lugar que para um pouquinho. Mas você quer ir mesmo para esse lugar? É onde eu tô, né? Você quer ir mesmo para esse lugar? Talvez você nem queira mais ir para esse lugar que você está correndo. Então vale a pena parar um pouquinho, organizar as coisas fora, organizar dentro. Não tem ordem, tá, gente? Mas eu começo por onde, né? Que me perguntam, mas por fora ou por dentro? Por onde você se sentir mais confortável. Se por fora vai ser mais fácil começar a organizar, a organização começa dentro. Se por dentro, com os seus pensamentos, vai ser mais fácil, depois você já vai para fora. Sim. Né? Não tem certo e errado, tem aquilo que vai funcionar para cada um. Então foi assim, Thaís. Aí depois de uns 2 anos, tentando entender por que aquilo tinha acontecido comigo, quais foram as minhas responsabilidades naquilo também, aí eu fui para a jornada da faxineira. Porque as pessoas usam muito a palavra culpa. E eu acho que é autorresponsabilidade. Exato. A culpa é muito pesada, né? Você vai ficar com aquele sentimento ruim, mas não vai fazer nada pra mudar. Quando você usa a autorresponsabilidade, onde eu estou? Por que eu escolhi isso? E hoje as pessoas estão nisso, no piloto automático, deixando a vida levar. Mas aí precisa acontecer uma doença, ou uma demissão, ou um pé na bunda, ou uma situação assim bem violenta, né? Para que você pare um pouquinho e... Opa, acho que também não era isso que eu queria. Eu acho que o nosso trabalho é justamente esse, falar pra pessoa, pra que esperar uma crise, um pé na bunda, uma demissão? O que mais me espanta, Thaís, é quando a gente sabe disso, sabe que as dores são mensageiras, as dores não são punição, as dores estão tentando te mostrar alguma coisa que você não está vendo, e mesmo assim ignora esses sinais, e mesmo assim acha que não vai acontecer com a gente. E a gente é bem inteligente para ver o ponteiro do combustível chegando na reserva. O que a gente faz? A gente para e abastece. Mas eu também confesso que eu também já estive num lugar de excesso de confiança lá no passado, com 20 e poucos anos, em que eu falava assim, dá para chegar. Né? Tive que empurrar o carro várias vezes. Aí depois eu falei, opa, realmente, né? Se chega no ponteiro na reserva, a gente precisa abastecer o carro. Não é curioso isso? Porque o lance não é saber o que fazer. O lance é você fazer o que precisa ser feito. Sim. E você era uma pessoa que falava muito sim quando você tava... Porque assim, quanto mais a gente entrega, parece que mais as pessoas sabem disso e te dão mais. Tô falando por experiência própria também. E aí a gente vai falando sim, eu dou conta, eu sou bom, eu sou forte, eu sou perfeito, né? E aí a gente não percebe o ponteiro. Tem uma dinâmica que eu gosto de fazer quando eu tô presencial, em que eu finalizo justamente dizendo o seguinte, quando você quer abraçar o mundo, você fica sem o próprio abraço. É verdade, incrível. Então, hoje, aos 42 anos, eu posso também já contribuir para quem está vivendo ainda nesse lugar que nós estivemos, que é preciso buscar a origem da necessidade do seu reconhecimento. Porque se você está fazendo muito para todos, se você está dizendo sim para todos, é porque fatalmente você quer o reconhecimento. E é muito ruim quando a gente transfere para chefes, né, dentro de um emprego, o reconhecimento que é de pai e mãe, por exemplo. Eu também vivi isso. Né? Eu também quis fazer muito, além do que me pediam, para para ter um reconhecimento que, na verdade, não era dali que tinha que vir. Sim. Faz sentido? Com certeza. É aquela coisa do pai e da mãe que você coloca no lugar do seu chefe, da empresa, né? Quando eu falo chefia, eu estou falando liderança, estou falando empresa.
mas isso também tem a ver com relacionamentos afetivos, né, fora do trabalho. Então, eu entendi depois que eu precisava organizar minhas ideias e parar de querer reconhecimento e fazer tudo para todo mundo. Não, eu também tinha que cuidar de mim. E aí é uma outra jornada. A da faxina é a de dizer não. Por enquanto não, agora não. Dessa vez eu não posso. Dá pra falar com amor, né? Isso o tempo inteiro. Não precisa ser não seco. É assim, não posso agora, não posso me comprometer. Mas você sabe como a gente treina ou não? Como? Eu adoro falar sobre isso. É o meu último capítulo, inclusive, do livro. Vou pegar o livro. Esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. E a última parte é justamente sobre a atualização de identidade. E eu tenho uma parte só sobre o não. Como é que a gente treina o não? Porque o não é desafiador para todo mundo. Também é para mim em alguns momentos. Todo mundo, né? Para todo mundo. Mas vai ficando mais fácil à medida que você vai treinando. E como é que você treina? Pequenos nãos dentro de casa para grandes nãos fora de casa. Ou vice-versa. Como é que é treinar o não? Por exemplo, eu tô vindo aqui gravar esse podcast. Aí a minha mãe, ela me pede para imprimir um documento. Acabou de acontecer. E aí eu falei, mãe, para que hora você quer esse documento? Você vai usar agora ou vai usar depois do almoço? Não, depois do almoço. E aí eu tinha duas escolhas. Ou falar para ela, mãe, então eu vou imprimir depois. Ou ligar o computador, impressora e me atrasar aqui. Então foi um não que eu disse para ela. Falei, então a gente pode imprimir depois? Pode imprimir depois. Eu estou dando esse exemplo aqui bem na prática para que você se reconheça em N situações ao longo do dia que dizer não também pode ser depois. E principalmente para filho, né, Isa? Total. Porque a gente fala muito sim para filho achando que se eu falar não, eu não sou uma mãe perfeita. Ah, meu Deus, não existe mãe perfeita. Eu não sou uma mãe tão boa, porque a minha mãe falou muito não para mim, então pro meu filho eu quero só falar sim. Concordo. E aí as crianças hoje estão como? Né? Sem limites. Estressadas, doentes, Sim. ansiosas. Sim. Então, o dizer não é um treino. Isso não significa que quando você tiver 100%, você também não deu um deslize. Eu gosto muito daquela metáfora que nós todos aprendemos a andar com poucos anos. Até hoje a gente tropeça. Sim. Né? A gente aprendeu a escrever na escola, mas até hoje a gente comete erros de português. E tá tudo certo. Isso é para te lembrar que a gente precisa ficar em vigilância constante. Então, quando eu falo, nós precisamos treinar o não estou dizendo que também não tem momentos em que eu escorrego. E quando eu vejo que minha agenda está muito cheia, o meu corpo já se manifesta, e aí eu já... Essa semana que passou, eu organizei aniversário da minha bebê, batizado, recebendo várias pessoas em casa, que é o dia a dia de todo mundo, além das demandas profissionais. Esta semana, que é a hora que nós estamos gravando esse podcast, eu tenho bem menos compromisso. Nem sempre a gente pode organizar ou mexer na nossa agenda assim, mas à medida que você vai tendo autorresponsabilidade em relação ao seu tempo, aí você vai sabendo quem entra na sua agenda e quem não entra. Sim, até porque quando você fala sim para o outro, você fala não para você. E a cada não que você fala, energeticamente, eu falo que você começa a perder energia, fica pesado, começa a ficar doente, dói o pescoço, dói aqui, Total, né? Total, dor de cabeça, total, alergia. Total. E se você, ao dizer sim para alguém, está se colocando em risco de deslocamento, ou porque vai ter que dormir menos, ou porque vai ter que comer mal, tá errado. Também. Né? Então, esse é um bom critério para você poder dizer não para alguém. Saber dizer, por enquanto não, dessa vez não, sempre com a comunicação não violenta, ou seja, agradecendo pela oportunidade, mas que nesse momento você gostaria, mas não pode. Exato. Pode ser com amor, né? Sempre. Aliás, sempre. Eu acho que quando as pessoas falam não pro outro, acha que é muito não. Não é assim, né? Essas estratégias que você deu que é incrível. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro da Isa, Dá um Tempo. Quem não tiver, ela falou que ela tem um capítulo falando sobre isso, de como falar não de uma forma mais leve, tranquila. Mas isso eu queria saber uma coisa. As pessoas confundem muito estresse com ansiedade. Ótimo. Então eu queria que você falasse, como eu falo muito aqui de ansiedade para eles, a diferença. E que os dois estão interligados, né? Thaís, a gente não vive sem estresse e sem ansiedade. Inclusive, a história da ansiedade é a história da sociedade. Eu falo exclusivo no livro, esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. Eu ainda trabalhava na Globo,
2017, foi muito antes de eu ter o episódio do burnout, eu fazia a previsão do tempo e as pessoas reclamavam muito que estavam sem tempo. O tempo está passando muito rápido, nossa, já é julho, já é agosto e tal. Essas pessoas estavam estressadas, angustiadas, irritadas, eu também era uma delas, também achava que o tempo estava passando mais rápido. E aí, eu comecei a escrever esse livro para buscar a resposta. Será que a Terra está girando mais rápido em torno do próprio eixo? E a gente, né? O dia não tem mais 24 horas, tem 16. Inclusive, eu entrevisto o Frei Leonardo Boff, que está aí no livro. Ele participou de um concílio internacional em que foi dito que não tem mais 24 horas, tem 16. Porém, quando eu vou pesquisar com os astrônomos, os físicos, o cosmólogo que nós temos aqui no Brasil, todos me disseram: o tempo da natureza continua o mesmo. Não há indícios nenhum que a Terra está girando mais rápido, que o tempo está passando mais rápido. Quem está passando mais rápido pelo tempo somos nós. Sim. Aí quando eu descubro isso, aí eu vou para uma outra turma. Aí eu vou entrevistar psicólogos, filósofos, o prefácio, inclusive, do Cortella, mas também tem o Karnal, tem o Clóvis de Barros, tem a Monja Coen, tá todo mundo aí no livro. Beatriz. A Ana Beatriz Barbosa Silva. Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, que teve crises de pânico. Sim, ele teve. A Ana Beatriz me trouxe uma frase fantástica. Ela diz: o passado é o seguinte, o estresse, já que você perguntou, é o excesso de presente. Passado, o excesso, a depressão... É excesso de passado. Exato, e a ansiedade é excesso de futuro. Muito né? bem. Vou até repetir essa frase. Estresse é excesso de presente, depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Exato. Mas a tristeza, o estresse e a ansiedade não são ruins. Elas estão sempre querendo te mostrar algo. A questão é a quantidade. Sim. Né? O que é o estresse, já que você me pergunta? Só para fechar a janela. Então esse livro ele vem para quem quer fazer as pazes com o tempo. E aí, nessas pesquisas todas, eu cheguei na história da evolução dos transportes, da comunicação e da tecnologia, para explicar por que estamos como estamos. Exato, porque essa percepção... de que está passando mais rápido, né? Inclusive, eu chego a 3 séculos antes de Cristo, com uma frase de um dramaturgo chamado Tito Márcio Plauto, em que ele dizia assim, que os deuses arruinem quem inventou um relógio de sol e que, pobre de mim, triturou meu dia pedacinho a pedacinho. 3 séculos antes de Cristo, o relógio era de sol. Era de sol. Muito tempo depois é que vieram o relógio de ponteiro, de hora, depois de minuto, muito depois de segundo. Sim. Então, quando a gente vai entendendo o avançar da história e percebe que quanto mais fragmentado fica o tempo, em horas, minutos, segundos e outras mini partidas que existem, mais nós vamos ficando oprimidos por essa precisão. Mas o tempo da natureza não é preciso. Nenhum dia é idêntico ao outro. Sim. Por mais que a gente esteja gravando esse podcast no inverno, nenhum dia do inverno é igual ao outro. Nós temos diferença de temperatura, de pressão. E assim somos nós. E aí, nessa história que eu fui buscar do tempo, eu passo pela história da ansiedade. Por que a ansiedade é a história da sociedade? Nós já vivemos momentos de muita escassez de alimentos. Sim. Aí veio o desenvolvimento agrícola, revolução agrícola. Aí depois a gente precisa comercializar e guardar esses alimentos que estão sendo produzidos agora em maior quantidade e não só para consumo próprio. Olha que interessante. Aí depois que eu tenho que guardar, eu tenho que comercializar. Então eu preciso de uma moeda que fale a mesma língua entre várias aldeias. Sim. Aí se eu tenho moedas, eu preciso guardar. Então, a ansiedade pela perda de todos os ganhos faz com que a sociedade vá se desenvolvendo como nós conhecemos hoje. Aí você tem bancos, você tem igrejas, você tem uma série de micronúcleos dentro da sociedade e é a ansiedade que fez todo mundo buscar solução e não parar no problema. Qual é o problema do excesso de ansiedade? É quando ela te paralisa. É uma pessoa que, ao invés de buscar uma solução diante de uma situação desafiadora, ela paralisa ao invés de buscar ajuda e desenvolver uma estratégia. Então eu fico imaginando lá atrás,
Né? Quando dois agricultores se encontraram e falavam assim, nossa, tá perigoso agora, hein? A gente produzir tudo que nós estamos produzindo, o que nós vamos fazer? Ah, vamos sentar e chorar. Não, vamos então construir um armazém. Sim. Aí a gente guarda, percebe? A ansiedade, assim como o estresse, é igual ao colesterol, tem o bom e tem o ruim. Então agora, respondendo a sua pergunta, por que é importante todos nós termos bastante clareza do que significa o estresse? Porque o estresse é uma reação do organismo a alguma situação que representa ameaça. Não necessariamente é. Nós duas estamos aqui, se chegar uma barata, uma de nós vai matar a barata. Eu vou matar. E outra, ou vão sair correndo. Mas é a mesma situação. Sim. Agora transfira isso para o nosso dia a dia. Você que pega trânsito. Uns arrancam os cabelos, outros já encontraram alternativas para viver aquele tempo. Eu leio no trânsito, gente. Porque senão eu fico estressada. Você pode ouvir o podcast da Thaís, pode ouvir o meu depois, entende? Pode ler o livro dela. Ó, vou ler o livro dela agora no trânsito. É curioso porque isso que você está falando faz parte do gerenciamento do estresse que todos nós precisamos desenvolver essa habilidade. Sim. A mesma situação pode provocar várias reações. O que vai determinar a reação é a sua saúde mental. Sim. Vamos lá. Se você está dormindo mal, provavelmente você está lidando com as situações como se o mundo tivesse contra você. Sabe quando... Deus está com raiva de você. Sabe, né? quando o elevador atrasa ou alguma coisa dá errado, entre aspas. Bate tá? o Para quem dedinho está na ouvindo, quina. para quem está só ouvindo, eu acabei de fazer os dedinhos, entre aspas. E eu vivi isso na pele. Sem saúde mental, a gente acha que o mundo está contra nós. Sim. Quando você está dormindo mal, sua saúde mental não está organizada, as suas reações são bem equivocadas. Eu falo, quando a gente não dorme mal, a gente reage ao mundo. Então. Né? A gente não compreende as coisas. Exato. Então, esse é o estresse que todo mundo tem que entender, para não também banalizar, eu estou estressada. Não, todos nós vamos viver situações que podem gerar um estresse adaptativo, que é o estresse positivo, que inclusive tem o nome de eustresse, ou de forma negativa, que vai te causar um estresse crônico, vai adoecer, chamado distresse. E é tão curioso quando a gente pega o início das palavras, eustresse. O que significa? Eu tenho responsabilidade por aquilo que está acontecendo. E aí você transforma esse positivo e tem uma motivação para mudar, né? Evidente, mas é isso. Você imagina que Aí eu fui estudar isso desde a época das cavernas, tá, gente? O nosso organismo reage da mesma maneira. Sim. O homem já mudou, foi para a né, Lua. a mentalidade. Não mudou. Então, mas veja, o homem já foi para a Lua e nós ainda temos um sistema corporal que, diante de uma situação que representa ameaça e não necessariamente seja uma ameaça, vai liberar um hormônio chamado cortisol, Sim. que é o hormônio do estresse. Então, quando você vai viajar, o seu corpo libera o cortisol, estresse. Por quê? Você tem que comprar uma moeda nova, você tem que saber o idioma, você vai comprar passagem. Avião, Tudo isso está disparando em você o hormônio do estresse. Qual o problema? É quando você vive nesse estado o tempo inteiro. E no trabalho a gente vive assim, na internet, dependendo das páginas que você segue, as pessoas que você ainda não eliminou, você se vê em situações ameaçadoras o tempo inteiro. Comparação, né, Isa? Então, Thaís, eu tenho muita certeza que o gerenciamento do estresse é a habilidade que todos nós temos que ter. Então, essa é a ansiedade. Ficou claro? Volta. Esse é o estresse. Sim. Ficou claro? Sim. Uma reação do organismo para situações que representam ameaça. E aí, para finalizar a parte do estresse, você quer uma dica? É assim, quando nós escolhemos nossa profissão, geralmente, nós só olhamos para o êxito dela. Nós não entendemos as renúncias que teremos que fazer e o que nós teremos que viver. O processo, né? Então, se você mora em São Paulo ou numa cidade que tem trânsito, você reclamar do trânsito só vai fazer você perder energia. Mas se você escolheu estar ali, você não precisa reclamar, porque isso não vai mudar. Vamos trazer um outro exemplo? Se você trabalha numa empresa multinacional que tem que lidar com fuso horário. Outro dia eu fui chamada para uma palestra e aí a pessoa da RH disse assim, nossa, a turma aqui tá reclamando muito, tal fuso horário. Eu falei, mas desde quando tem o fuso horário? Sempre. Você que entrou nessa empresa, né? Escolheu, sabia disso? Sabia. Então, não é a empresa que tem que mudar. É você que tem que se adaptar, se você puder.
Se não, você vai ter que sair. Então, as variáveis deste ambiente, você já sendo uma pessoa adulta, já fez a listinha das variáveis. Quais são as variáveis de estresse? Prazos. Se eu sou advogada, eu não posso reclamar do prazo. Eu já sei que minha vida vai ser um prazo atrás do outro. Jornalista também. Entendeu? Sim. Se eu sou... se eu tenho intolerância a frio, por exemplo, eu não posso trabalhar numa indústria frigorífica. Sim. Ou se eu tenho intolerância a calor, eu não posso trabalhar numa chapa de padaria. Você entende? E até mudança, né, de vida. Por exemplo, você não gosta do calor e você vai morar num lugar que é muito quente. Então, tudo isso faz parte da vida adulta. A gente pode elencar quais são as variáveis e, sabendo quais são as variáveis, me preparar para elas. Mas as pessoas não pensam, Isa. Tudo bem. Nós vamos pôr de pouquinho em pouquinho, Thaís. Não é? Sim. Eu acho que hoje é isso, a gente trazer essa consciência. Pensa antes. Onde eu tô, onde eu quero chegar. E todo lugar que você for trabalhar vai ter coisas boas e coisas que você não vai gostar tanto de fazer. Exato. E isso é a vida do ser humano. E que faz parte daquele lugar em que você, de certa forma, também escolheu estar. Porque nós estamos num país que tem desemprego, mas também nesse mesmo país existe um apagão de mão de obra tremendo. Ou seja, se o que você faz não está sendo bacana para sua prosperidade, está na hora então de, quem sabe, então me apropriar de um outro conteúdo que eu ainda não me apropriei. Sim. Né? Me habilitar numa coisa que eu não me habilitei. Sai da zona de conforto. Porque crachá a gente pode ter vários, emprego nós podemos ter vários e vida é uma só. E você não precisa pensar na sua vida só quando você adoece, ou quando já está chegando perto do fim. Você pode pensar na sua vida enquanto você tem vida. Que é o que eu estimulo as pessoas cuidarem da saúde enquanto há saúde. Exato. E depois que está doente, você vai ter que olhar para isso mesmo. E, inclusive, faz parte de mais uma técnica de gerenciamento do estresse, além de elencar as variáveis que fazem parte do business, do job, do jogo, né, do jeito que a turma gosta de falar. Se você visualiza uma coisa acontecendo de forma trágica, visualiza acontecendo de forma dando certo. É a mesma energia que você vai gastar para visualizar algo dando errado, visualize dando certo. Eu acho que quando as pessoas visualizam que tá dando errado, aí a gente entra muito naquela questão de merecimento, autoestima. Aí é repertório passado, né? Do que eu conheço, não vai funcionar, porque sempre foi assim. Porque já deu errado no passado, não vai dar errado, vai dar errado novamente. Eu falo isso no meu livro, são os carimbos do tempo. Nós vamos... Legal esse nome. Muito. O Dr. Fabiano Mulan, da Unifesp, me deu essa entrevista e foi a partir dele, inclusive, que eu conheci o meu marido. Ai, que legal! Porque eu estava vivendo uma dinâmica de vida em que os meus carimbos eram assim, pessoa sim, sim, pessoa sim, não. Carimbo do tempo é quando você diz isso sim, isso não, isso é bom, isso é ruim. Por causa baseado nas suas crenças, né? Baseado nas suas crenças e no seu repertório. Sim. Né, daquilo que você viveu. Aí quando eu entrevistei o Dr. Fabiano, eu estava solteira, tinha acabado de encerrar um relacionamento, não queria ver ninguém nem pintado de ouro. E aí, por acaso, eu perguntei assim pra ele, assim, doutor, como faz assim no relacionamento, né? Quando a gente já tá avançando assim, né? O calendário, né? Pra gente atrair. E ele falou assim, Isabela, a primeira coisa, muda os carimbos. Porque o que você tá fazendo, ou você muda pra viver uma experiência diferente, ou vai ser sempre igual. Ou seja, a viagem vai ser sempre o mesmo lugar, o carimbo, né? E, de fato, eu só procurava pessoas pra me relacionar com o mesmo perfil. Qual era o seu padrão, Isa? Pessoas mais velhas. Era meu pai, né? Pessoas mais velhas. Tá, mas assim, homens o padrão mais velhos. era homens que era uma contribuição na sua vida ou não? Era sempre desafiante? Qual era o seu padrão de atração antes de atrair seu marido? Era totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Não, Tá. eu não sei nem te dizer qual é o padrão. Era totalmente equivocado. Eu tava, igual eu falei, de buscar o reconhecimento de pai e mãe no trabalho. Se você viveu o que você viveu com o seu pai e tenta replicar isso nas relações, não vai ser legal. Sim, porque às Simples vezes assim. Você quer o amor do seu pai no seu parceiro e ele nunca vai poder te dar. E aí sempre vai ser caótico. Então, quando eu conheço o Thiago, eu segui a orientação do Dr. Fabiano, que ele falou assim, Isabela, quais são os seus critérios de exclusão? Né? Para você dizer para uma pessoa, não, essa não. Eu falei idade e filhos, porque eu tinha vivido 2 experiências bem desafiadoras com 2 relacionamentos anteriores, sabe?
E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, quando você conhecer uma pessoa que vai valer a pena você conversar e tal, não faça perguntas. Não deixe a surpresa boa ir pelo ralo só porque você vai fazer as perguntas que você sempre faz no início. Aí quando eu conheci o Thiago, marcamos para almoçar e eu fiquei só observando, né? E depois de uns 40 minutos, que aí eu já estava, aí as características positivas já tinham se instalado, aí eu perguntei, quantos anos você tem, Thiago? Ele, eu nasci em 81, eu gelei. Eu gelei, porque era a primeira pessoa que eu estava conhecendo que tinha a minha idade. E não era mais velha. Aí na hora eu lembrei do Dr. Fabiano, eu mudo o carimbo, já sabia que ele não tinha filhos. E aí eu falei, cara, vamos ver. Ou seja, se todas as pessoas que eu tinha me relacionado, que eram mais velhas, me levaram para lugares de muito aprendizado, mas não estavam comigo ali, então era minha responsabilidade experimentar um movimento diferente. Sim, algo novo. Fez sentido o que eu falei? Sim. Então, os carimbos, quando a gente vai colocando, são fundamentais de te levar para o mesmo lugar de repetição ou não. Mas você estava desperta. Você percebe que ter a consciência de como você funciona te leva a pensar, a mudar? Sim. Então, já que eu tô atraindo o mesmo tipo, então eu sei qual que é o meu carimbo. Então, agora, já que eu quero mudar, eu vou permitir que esse novo chega. Vai ser desconfortável. Total. Porque é um lugar novo. Total. E se você me perguntar como tem sido o nosso relacionamento, excelente. Dá pra ver no sorriso. Você entendeu? Excelente. Tive uma filha e eu até então nunca tinha tido opinião formada sobre ter ou não filhos. Percebe? Então, porque você já vinha com relacionamentos onde já tinha esse pacote, né? Foi um carimbo que eu deixei de dar com o repertório do passado que me fez me levar para um futuro totalmente diferente daquele que eu podia sequer sonhar que existia. Sabe? Mas, gente, esse recorte depois precisa pro meu marido, hein? Pra depois ele... Gente, vou mandar pra ele pra ganhar um presente. Tá? Vai ganhar um presente hoje. Isa, como que o estresse, ele afeta, já que você fala muito em empresas, no trabalho e nos relacionamentos? O que você acha, assim, se pudesse listar 3 coisas que você acha, o estresse ferra isso. O excesso de estresse, né? O excesso, O excesso de estresse. Primeiro, Thaís, que o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Significa que se estamos trabalhando em um ambiente com as mesmas características, temperatura, luminosidade, lembra que eu te falei das variáveis? Por que eu posso desenvolver um problema de saúde e você outro? Porque o estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, não é incomum você trabalhar num grupo em que uma pessoa começa a ter baixa visão, a outra começa a ouvir pior, a outra começa a doer o estômago. Por quê? Porque o estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Sabendo disso, segunda coisa, ao menor desconforto repetitivo, busque ajuda. Então, não é normal você trabalhar com dor de cabeça todos os dias, dor nas costas todos os dias, um incômodo diário. Isso não é normal. Qual era o seu, Isa? Todos. Eu tinha dores de estômago terríveis antes de ter pânico. Você tinha algum específico? Foram 2 anos acumulando vários sinais e sintomas. Então, mas tinha algum que repetia? Sim, problema no estômago, no intestino. Eu acho que o estômago é um dos... Por quê? Porque se a gente não digere bem aquilo que nos acontece, aquilo nos afeta. Não digeriu, vai afetar o intestino. E o intestino é o segundo cérebro. Sim. Ponto. Aliás, já eu rezo para que alguém fale assim, então, o intestino, gente, na verdade, é o primeiro. Eu penso nisso muito. Né? Eu também. Mas vamos lá. Então, problemas de estômago e intestino, bruxismo, muito problema de gengiva, gengiva sensível, sabe? Aí eu tive problemas vasculares, até que eu tive problemas cardíacos, fui a um cardiologista e ele falou assim, Isabela, não tem nada aqui, né? Sua família não tem histórico. E aí eu descobri que quando alguém te diz que você não tem nada, é porque você tá com tudo. Ah, que ótimo. Tá com tudo. Eu fui parar 3 vezes no hospital, onde ele falou, fisicamente, você Total. não tem é nada. Ótimo isso, né, gente? Aí você fala assim, não, mas eu tô sentindo. E a pessoa, não, mas fisicamente você não tem nada, vai pra um psiquiatra. E aí quando você ouve isso, dá um baque, né? Mas depois, eu tenho orgulho de falar da minha psiquiatra, Camila Magalhães. A gente tá nos lugares, eu falo, essa aqui é minha psiquiatra, gente. A turma
Oi? Sim. Por que a gente fala, esse é meu ginecologista, esse é o ortopedista, essa é minha psiquiatra, porque ela me ajuda a organizar as ideias constantemente. Sim. Não, mas é que quando você ouve a primeira vez... Total. É aquele preconceito, então, né? Falei, eu preciso de um psiquiatra? Imagina, eu sou louca. profissional, ótima, perfeita, uma filha incrível. É isso. E virou minha melhor amiga, assim, foi incrível. Total. Né? A gente sai dessa visão distorcida. Então, se você me pergunta o que o estresse pode afetar, então, primeiro, vai afetar Saúde. a parte mais vulnerável do seu corpo. Depois, vai afetar os seus resultados, porque com dores frequentes, você vai produzir de forma diferente. Se vai ser pior ou se vai ser melhor até um período, que foi o que aconteceu comigo, é o tempo que vai dizer e o seu nível de saúde. E depois, o que mais que afeta? Os seus relacionamentos. Porque você dormindo mal, performando mal, naturalmente você vai estar sendo mais agressivo com as pessoas que estão do seu lado. Mal-humorado. Então é importante a gente dizer que o problema não é o trabalho e nem o estresse. O problema é o excesso de trabalho em um ambiente em que você está se encolhendo para caber. É como um sapato. Se nós calçarmos um sapato de um número menor que o nosso, é impossível ficar com esse sapato por muito tempo. Então, quando você se encolhe em algum lugar, é o problema. E a questão do excesso de estresse é você parar de achar que o mundo está contra você. Não está. Mas aquela desculpa que as pessoas dão assim, mas assim, se eu falo não pro meu chefe, eu posso ser demitido. Se eu diminuir minha carga de trabalho, eu vou... Sabe? Sempre essas desculpas. Quando você diz sim para todo mundo no trabalho, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. E eu aprendi isso a duras penas. Falo isso por experiência própria. Eu era a pessoa que dizia sim para todos os plantões, tudo que me pediam. Claro, conta comigo, claro, conta comigo, claro, conta comigo. Quando eu fui afastada da licença médica para o tratamento, quando eu volto, eu sou dispensada no mesmo dia. Nenhuma dessas pessoas sequer me mandaram uma mensagem. Nossa, e eu tava te contando aqui um pouquinho da minha história, muito parecida. Porque quando eu também engravidei da minha filha e fui mandada embora da empresa, ninguém me ligou para falar nada. E eu era a melhor funcionária, melhor isso, melhor aquilo. Opa! Então, é perfeito isso que você falou. E aí depois demorou, sabe, Thaís, para ver que não era comigo. As pessoas não estavam deixando de me ligar porque era a Isabela. Elas não ligariam para qualquer pessoa. Exato. Né? E também demorou para entender que a demissão não foi pessoal. Depois de 2 anos, uma psicóloga me disse assim, e repito para você que está vivendo qualquer desconforto nesse momento, você não é um profissional ruim, você só está vivendo um momento desafiador e que vai depender da sua saúde mental entender esse momento como freio, como uma oportunidade. Eu adoro que você fala desafio, porque eu ensino aqui para os meus seres de luz, para de falar problema. Total. Falava problema, a mente associa algo muito difícil de resolver. Quando você fala desafio, opa, posso superar. Claro. E assim, a primeira pessoa que fala desafio, então assim, tô amando. Tá super... Gente, separados na maternidade, tá? Sim. Só que eu nasci em fevereiro e ela nasceu em junho. Só isso que eu vou dizer. Mesmo ano, 81. Muito parecido. E a minha filha chama Isabela, né? A gente vai finalizar aqui a primeira parte da entrevista com a Isabela, mas fica de olho que logo a gente vai estar com a segunda parte da entrevista completa para você, ser de luz. Gratidão infinita e até a próxima.